Então ele é master, o trabalho dele é um trabalho que está todo mundo querendo saber o que aconteceu na infância. Não fica na infância? Olha, o que aconteceu na infância não fica na infância. Até a minha filha perguntou, pai, essa peça deve ser incrível, eu quero assistir. Tomara que sim. Então, quero pedir uma salva de palmas para o Marcos Brasil. Alô. Legal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Legal, deixa eu me conectar aqui. Muito bom. Exatamente, até porque é minha terceira experiência aqui, né, Jair? E eu quero dizer para vocês, apesar de sermos bairristas, Walter, eu posso te dizer, este aqui está sendo o melhor congresso que eu participei até agora. Já participei de 3, não participei de outros, mas este aqui, e pretendo participar dos próximos. E eu digo bairrista por quê? Porque em 2016 nós levamos o congresso a Porto Alegre. O Jair me deu essa oportunidade de levar o congresso de PNL em Porto Alegre, e lá nós nos esforçamos, nos empenhamos, e é muito complicado, muito desafiador montar um evento como esse, aparentemente simples, né? Convidar pessoas, as pessoas, todas elas em tese, sabem se comunicar, mas é desafiador, né? Você conseguir pessoas, você conseguir... Então eu quero agradecer ao Walter, né, por esse empenho, por nos dar essa oportunidade, a todos nós que estamos aqui, a equipe, né? E aí desenvolvemos a Giovana, né? O Leonardo, quem mais faz parte da equipe aí? Solange. Uma salva de palmas para todos eles, então. Porque eu sei o quanto custa fazer um congresso como esse, né? E dá trabalho. E daqui a pouco ele é realizado e a gente tem essa oportunidade, então muito legal. Agora, tem um mentor nisso, né, Walter? Tem alguém que pensou nisso há muitos anos, né? E pensou no empreendimento deste dentro de um país chamado Brasil, né? Com tudo que isso significa. Então, uma salva de palmas para o Sr. Jair Mancini aqui, que é um dos pioneiros da programação neurolinguística. Eu vivo de PNL, eu vivo 24 horas do dia PNL, programação neurolinguística, hipnose. Eu construí toda a minha carreira, né? Eu tenho 51 anos, metade da minha carreira, metade da minha vida eu estou envolvido com PNL. Eu trabalhei em publicidade e propaganda durante 10 anos, tive agência de publicidade e resolvi em determinado momento fazer uma mudança de carreira. E como todos que estiveram aqui e estarão, em algum momento se apaixonaram pela PNL, resolveram fazer uma mudança de carreira e eu fiz. E a partir daí eu me dediquei, resolvi me dedicar tão somente em PNL. E eu aprendi que PNL você precisa fazer modelagem, você precisa fazer aprendizados, né? Só que eu estou, antes de adiante, eu estou esquecendo de agradecer algumas pessoas aqui. Estou vendo a Beatriz aqui me filmando. A Beatriz, uma grande amiga, né? Foi uma das primeiras pessoas que confiou em mim, me levou para Cuiabá, né? Então, um carinho para a Beatriz aqui, né? E não posso esquecer da minha esposa mineira que está ali, me apoiando também, né? Walter é mineiro, Jair é mineiro, Minas Gerais está por aqui? Minas Gerais está aí, não está? Sim! Olha aí. A Escola Livre também está em Uberlândia. Depois vocês... Uberlândia patrocina isso, né? Quantos quilômetros são? Olha aí, do lado. Pronto. Somos vizinhos lá. Bom, mas como eu estava falando para vocês, programação neurolinguística é aprendizado, é modelagem. E eu resolvi fazer isso na minha vida. Então, por exemplo, o curso de entrada da programação neurolinguística é o Practitioner. Eu fiz aqui no Brasil, no Centro Sul-Brasileiro de PNL, o Practitioner, o Master Practitioner, o Trainer. Depois, quando eu resolvi ter a minha própria escola, eu mudei de carreira e resolvi trabalhar com PNL, então somente hipnose, eu
fui seguir um dos gênios da PNL, que foi citado pelo Jairo hoje pela manhã, que foi o Robert Dilts. Eu tive, em determinado momento, 2007, eu fiz um seminário de PNL em Campinas, e eu, começando, né, essa ideia de empreendimento, de ter escola, muita dificuldade, sem grana, mas eu queria aprender muito PNL com os mestres. E o primeiro mestre que me veio à mente foi o Richard Bandler, que é um dos criadores da PNL. Mas me falaram do Robert Dilts, e ali eu tinha dois caminhos: ou eu seguia o Bandler, ia conhecer o Bandler, o modelo de PNL do Bandler, ou ia conhecer o Robert Dilts. Ele fez um seminário em outubro de 2007 aqui no Brasil, e nesse seminário, que era obviamente muito mais barato o investimento, né, Brasil, do que estudar com o Bandler fora naquela época, eu fui ver o Robert Dilts, e foi um seminário fantástico de 4 dias, muitas pessoas, mais de 500 pessoas nesse seminário em São Paulo, e no último dia nós fizemos uma fila tremenda para assinar livros, buscar os autógrafos do Robert Dilts, que estava, né, vendendo os livros naquele último dia, e o staff, a equipe do treinamento nos deu uma orientação muito simples, muito clara: não falem com o Dilts. Só coloque o seu nome num papelzinho, coloque dentro do livro, com toda razão, porque imagina, gente, 300, 400 pessoas numa fila, se ele fosse falar com cada pessoa, ele ia ficar 10 dias ali, né? E eu compreendi. Mas eu precisava tomar uma decisão na minha vida, né? Eu ouvi aqui muitos dos palestrantes falando de decisão, eu precisava tomar uma decisão. E eu pensei, eu vou fazer uma pergunta. E eu começava com o meu inglês macarrônico, pensando, né, como é que é essa pergunta em inglês? E quando eu cheguei na frente dele, ele sentado assim, tinha umas 2, 3 cadeiras, eu assim, ó, e eu disse: eu quero fazer uma pergunta para ti. Quando ele me viu assim: calma, senta aqui do meu lado. Quando ele fez eu sentar do lado dele, a equipe, o staff fez assim, ó. Mas aquele contato foi fundamental. Eu nem lembro direito qual foi a pergunta que eu fiz. Mas eu lembro a generosidade dele, a conexão dele, a capacidade que ele teve de me ouvir, de tentar me compreender no meu inglês macarrônico e de me responder da forma como... E naquele momento ali eu disse: eu quero seguir esse cara. E para lá eu fui em 2008, eu fui fazer o Practitioner lá na universidade, voltei em 2009 para fazer o Master Practitioner, voltei em 2010 para fazer o Trainer, me formar treinador pela universidade, e voltei em 2011, quando então eu apresentei um projeto de afiliação à universidade, e hoje eu sou um dos trainers brasileiros afiliados à universidade. Eu sou representante e sou autorizado. Como eu aprendi hoje, né, com o professor Jair, cadê o professor Jair que deu aquela palestra maravilhosa? Está lá ele, fantástica a palestra dele, professor. A gente está aqui também para se exibir, né, professor? O senhor me ensinou hoje, então eu estou aqui me exibindo um pouco. E aí, depois que eu fiz toda essa jornada com Robert Dilts, com a primeira, segunda, terceira geração da PNL, aí sim eu me senti pronto para estudar com o Bandler. E nos últimos 5 anos eu venho estudando com o Bandler hipnose, e refiz o meu Practitioner e Master Practitioner com o Bandler na Inglaterra. E aí, você que está começando nessa carreira, você que está estudando PNL, você vai se perguntar: mas precisa estudar tanto, fazer tantas vezes o Practitioner? Não precisa. Mas para um cara como eu, que gosto de mergulhar no mundo do desenvolvimento humano, que gosto de dar aula de PNL, como falaram aqui vários professores, o professor, citando novamente o professor Jair, ele disse: muita gente fala de PNL, mas não sabe o que tem por trás da PNL, o Matrix, e como explicar a PNL. E eu resolvi, por questão de honestidade, de ética com o meu aluno, né, que reserva o seu tempo, o seu dinheiro, eu vou aprender como explicar, como fazer o aluno de fato absorver a PNL. Eu fui modelar esses caras, e fui modelar esses gênios. E aí,
E é isso que a gente tem colocado dentro da escola livre. Eu chamo isso, nós chamamos isso de formação clássica. O que eu busco, uma das minhas missões, principalmente como professor, como trainer em PNL, é oferecer aquilo que é de raiz dentro da programação neurolinguística. Eu sei que a programação neurolinguística evoluiu e já se encontra na 3ª geração. Eu não tenho dúvida disso e gosto disso. Mas eu gosto da raiz da PNL e gosto de oferecer isso para os nossos alunos. E hoje eu vou falar para vocês de uma formação que nós desenvolvemos, de um modelo que nós desenvolvemos, que é a comunicação generativa. O que é a comunicação generativa? Nada mais, nada menos do que um modelo de intervenção pessoal. É um modelo de atendimento pessoal. Muitos de nós que fazem o practitioner, fazem o master, fazem o trainer, aprendem um monte de ferramenta, um monte de técnica. O Jairo até colocou hoje pela manhã, muito bem colocado, cada ferramenta de cada geração. E nós que queremos fazer atendimento pessoal, daqui a pouco nós não sabemos como fazer isso. Qual ferramenta utilizar? O aluno sempre pergunta, né, Jairo? Para determinada limitação, para determinado problema, qual a técnica que eu uso? E eu sempre digo, não sei. Pratique, verifique e aprenda. Nós da PNL, que trabalhamos com o estudo da experiência subjetiva, nós não temos protocolos. Até mesmo fobia, que existe uma técnica chamada cura de fobia, eu já ajudei os meus clientes com integração de partes. Eu já ajudei meus clientes com o padrão Swish, que você aprende lá no Practitioner. Cura de fobia com técnicas básicas, simples que se aprende. Então, quando se trata da experiência subjetiva, você não tem um protocolo. E isso sempre me angustiou, porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que eu mais aprecio, que está no meu DNA, é fazer atendimento individual. A maioria das pessoas que estuda PNL, quer trabalhar com PNL, quer dar treinamento. Você pode verificar. A maioria das pessoas que fala sobre PNL dá treinamento. Não tem muito apreço por fazer atendimento individual. E é natural e não há nenhum problema nisso. Eu não. Eu amo fazer atendimento individual. E as pessoas que gostam de fazer atendimento individual com PNL e hipnose me perguntam, como é que você faz isso que você faz? Eu trabalho nisso fazendo atendimento individual há 20 anos. Esse ano eu estou completando 20 anos de atendimentos individuais. Então nós resolvemos desenvolver um método chamado comunicação generativa. E alguns pontos desse método que eu quero falar para você nesta tarde. Não posso deixar de prestar homenagem aos meus mestres. Né? O primeiro deles, em Porto Alegre, foi o Nelson Spritzer. Né? A minha esposa estava brincando, nossa, uma diferença de tamanho de vocês dois, mas enfim, o que eu posso fazer? Né? Aí é uma época que eu ainda tinha cabelo aqui também. Né? Paul Adler, gênio da hipnose ericksoniana, nós levamos ele no congresso em 2016 para fazer o pré-congresso, 2 dias, genial. Eu fiz uma formação com ele, a Débora fez toda a formação com o Paul Adler em hipnose. Depois, aqui os meus grandes mestres, Robert Biltz e Judith Delosier. A Judith nós levamos a Porto Alegre em 2012, grande trainer, a trainer mais envolvente, a que mais sabe fazer rapport, a que mais sabe se conectar com as pessoas que eu vi na minha vida. E olha que eu já vi trainers na minha vida, todos muito bons, mas com essa capacidade, naturalidade que ela tem, eu não vi ainda. O Jairo Mancilha, né, que me deu aula de hipnose lá no INAP, no Rio de Janeiro, 2015, ele e outros mestres lá também, tive esse prazer. E aqui o Bandler, com quem eu tive a oportunidade de fazer vários cursos de hipnose e curso de o Practitioner e o Master em PNL. E aqui ano passado, eu e a Débora, minha esposa, eu fui fazer o Master e ela foi fazer o Practitioner lá em Londres. Quem quer desenvolver uma carreira, quem quer aprender PNL, precisa fazer modelagem. Isso que eu digo para todos os meus alunos. É claro que eu quero que os meus alunos
continuem dentro da escola livre. Mas eu sei que, assim como eu, eles só vão aprender se eles modelarem outros mestres, tiverem contato. Como aqui, por exemplo, nós estamos tendo oportunidade, neste final de semana, de ter contato com 16 palestrantes, modelos de comunicação, modelos de carreira, de experiência, modelos de pessoas que utilizam a PNL. Absorvam o máximo possível. Agora, os meus maiores mestres, eu vou dizer para vocês, foram essas pessoas aqui. Esse ano, como eu falei para vocês, estou completando 20 anos. 20 anos de atendimentos individuais. Eu parei de contar os 7.000 clientes que eu atendi nesses 20 anos. Foram mais de 10.000 horas fazendo atendimento com PNL, com hipnose e depois, durante um tempo, especificamente com comunicação generativa. E quando eu falo para vocês que o que aconteceu na infância não fica na infância, eu aprendi com esses caras aqui. Por quê? Porque dentre estes clientes, muitos deles eu tive sucesso, e é isso que me garantiu estar nessa vida, nessa caminhada. Além deles, eu tive outros que eu não tive sucesso, eu não consegui ajudar. Eu não consegui, por mais que eu domine e dominava as ferramentas da PNL e da hipnose, eu não consegui ajudá-los em processo de mudança. E isso começou a me angustiar, por quê? Porque a minha vida, eu abri mão de muita coisa na minha vida, né, na minha carreira, na minha história aqui, né, cada um de nós sabe, só eu sei. Só para vocês terem uma ideia, eu vou abrir aqui uma questão particular, somente aos 50 anos eu fui casar. Sabiam disso? Exato, eu fui casar ano passado com a Débora conseguiu me convencer que a gente estava hipnose. A PNL não funcionou, foi hipnose. Exatamente. Mas eu falo isso de brincadeira, mas tem um fundo de abrir mão, né? A Beatriz, que acompanhou parte da minha carreira, de abrir mão de muita questão pessoal para me dedicar a isso. Eu não cobro isso de ninguém, foi uma escolha minha. Mas o fato de eu não conseguir ajudar a pessoa, isso me angustiava, me deixava mal. E eu então comecei, ao invés de me afastar e me sentir incompetente, eu resolvi mergulhar mais, entender o que a PNL me ensinou. Que para atingir os objetivos, para fazer processo de mudança, eu preciso primeiro de um desejo. E o Jairo explicou muito bem, né? Desejos bem formulados, a PNL nos ensina isso. Além disso, é fundamental um modelo. Ou seja, eu quero chegar até aquele ponto e eu vou me deslocar até lá. Como fazer isso? Eu posso usar um modelo, o qual eu já tenho usado em algum momento na minha vida, ou eu posso copiar uma outra pessoa que tenha feito esse movimento. Legal. Mas em alguns momentos, ajudando os meus clientes, e talvez você que faça atendimento individual já tenha passado por isso, o cliente diz para você, eu quero chegar lá, eu sei como chegar lá, e ele não vai. Já aconteceu isso com você? E isso me intrigava porque, tá bom, então vamos usar uma outra técnica de PNL, vamos fazer mais uma outra coisa, e não ia, não funcionava. E nesse meu mergulho angustiante e doloroso no mundo da mente humana, o que eu descobri? Uma coisa muito simples. Nessa equação de desejo mais o como, o que falta para haver a mudança, quando tem o desejo e tem o modelo, é a permissão. Parte da mente inconsciente não nos dá a permissão de fazer esse deslocamento, de vir para cá. Mas que parte é essa da mente humana? Afinal de contas, eu sou homem, sou adulto, eu tenho conhecimento, eu tenho certificados, eu tenho sucesso, eu tenho dinheiro, e agora eu não consigo fazer isso. Qual é a parte da mente humana que está me impedindo? Sabotagem? Autossabotagem? Não, autossabotagem é mito. Vou repetir, autossabotagem é mito. Existe uma parte da mente que nos protege. Por quê? Porque de alguma forma acredita que se eu for até lá eu vou me machucar, eu vou sofrer, vou ficar sozinho, vou morrer. Então não está me sabotando. O pai que diz para o filho não fazer determinada atitude, ele não está sabotando o filho, concorda? Ele está o quê? Protegendo o filho, a mãe, o pai.
Sabotagem é algo que é uma atitude que a gente faz, que a gente toma para fazer mal a alguém. Não existe nenhuma parte da tua mente que queira o teu mal. Alguém acredita nisso? Que tem alguma parte da tua mente que queira o teu mal? Porque a próxima pergunta que eu faria, se tivesse alguém, ninguém levantou o braço, é como é que você dorme? Concorda? Se tem alguma parte da tua mente que quer o teu mal, como é que você dorme? Tem gente que dorme dopado. Dormindo e acordado, né? Às vezes a pessoa está acordada e está dopada, está louca, está doidona. Exatamente. O teu inconsciente entendeu. Vamos lá. Se tem uma parte da mente que queira teu mal, como é que você relaxa? Um dia falando isso em aula, uma aluna me disse assim: ah, professor, mas essa parte também dorme. Aí eu disse: ah, é, mas no meu caso, por exemplo, que gosto de dormir até tarde, vai que ela acorda antes de mim, né? Não. Não existe nenhuma parte da tua mente. Essa parte que não te dá permissão é uma criança que existe dentro de ti. É uma parte do teu inconsciente que não cresceu. É uma parte do teu inconsciente que sofreu. Aquilo que o professor Jair nos ensinou hoje, lembra? Do 0 aos 6, do 7 aos 13, lembra disso? Aquela fase em que a criança absorve tudo, né? Ou a fase em que ela modela. Exatamente isso. Nas minhas experiências, entre os 0 e os 12 anos de idade, isso quando não é uma experiência intrauterina, quando o sistema nervoso está se formando e a criança no ventre da mãe já começa a ter aprendizados. Não foram poucas as vezes que, fazendo trabalho com o meu cliente, usando a hipnose, o cliente voltou até a barriga da mãe. Algumas vezes os meus clientes voltaram a outras vidas. Eles até me perguntam, né? Tu acredita nisso? E eu sinceramente digo, eu não acredito. Mas não importa. Eu não trabalho com o que eu acredito. Eu trabalho com o que você acredita. Eu trabalho com a história que você conta para você. É isso aqui que eu estou aqui para te ajudar. Isso. Eu gosto muito desse vídeo porque ele nos mostra que de fato essa criança existe dentro de nós. E é claro, quando eu ligo a ideia de uma parte infantil, uma parte criança que me impede, né, e falo de sabotagem, você pode estar pensando assim, mas essa criança ela é ruim? Claro que não. Essa criança é maravilhosa, por quê? Porque ela é responsável pela nossa parte criativa, ela é responsável pela nossa flexibilidade. Pessoas que conseguem acessar as suas crianças interiores são mais
leves, são mais flexíveis, são mais criativas. Eu trabalhei em propaganda durante 10 anos, né, e convivi com muitos adultos, crianças dentro da minha agência, exatamente com essa capacidade de brincar, de não ter medo de errar, né, e a criança não tem medo de errar, porque ela nem sabe que o erro existe, né, ela simplesmente faz. Então, essa criança interior, ela é fundamental, ela é criativa, ela é flexível e ela é divertida. E assim é bom que possamos manter essas crianças dentro de nós. Por outro lado, o que eu aprendi? Essa parte criança, ela é responsável pelos nossos medos, ela é responsável pelas nossas inseguranças e pelas nossas limitações. Não existe, na minha experiência, nos atendimentos que eu fiz, nenhum medo desenvolvido na fase adulta. Eu vou repetir. Não existe nenhum medo que você tenha desenvolvido na fase adulta. Todo medo que você experimenta são medos aprendidos quando criança. E que de alguma forma são relembrados. São histórias que nós contamos para nós mesmos. Faz sentido isso para vocês? Nós adultos, se nós conseguirmos nos conectar, como as séries hoje nos ensinou, a própria, que falou da Teta Healy, a Sueli, enfim, né? Foram duas experiências fantásticas que eu tive aqui hoje, de conexão comigo mesmo. Se a gente consegue se conectar com essa essência, com essa identidade essencial, a gente consegue se conectar com os nossos recursos. E esse poder da presença nos dá a capacidade de perceber os recursos que eu tenho e as possibilidades. Portanto, não há sentido para o medo naquele momento. Os medos que eu experimento, as inseguranças que eu experimento, foram criadas e desenvolvidas na fase infantil. Eu coloco essas duas fotos aqui porque como eu falei para vocês, naquele período de pesquisa em que eu começava a me frustrar com os clientes que eu não conseguia ajudar, em muitos momentos eu não observei, depois eu passei a observar, um tipo de expressão, uma característica não verbal que esses meus clientes estavam manifestando, e em que em determinado momento eu comecei a observar com mais cuidado. O que eu quero dizer? Você imagina, por exemplo, um homem, uma mulher, falando de um medo, falando de um ciúme, de algo que ela tem medo, e ela começa a mudar o não verbal, e ela começa a falar como se fosse criança. E eu vi aquilo ali, o que é isso? Cadê aquele homem que acabou de entrar aqui, aquele adulto que me pareceu seguro, confiante, ao entrar na minha sala, sentou aqui na minha frente, e agora parece um menino de 10 anos chorando? E eu comecei a validar isso, eu comecei a acolher essas crianças que começaram a aparecer na minha frente. E eu comecei a explorar isso, e a falar com elas. E aí que está a beleza do processo, a falar com elas como se elas fossem crianças e perguntar para elas: que idade você tem aí? Eu fiz essa pergunta e aí elas diziam: tenho 7, tenho 8, tenho 10, 3 anos. E esse não verbal aparecia, as pessoas revelando medo de ficarem sozinhas, medo da dor, medo de morrer, sentindo ciúmes. Os ciúmes do adulto nada mais é do que uma história que ele conta para ele mesmo, de que ele vai perder aquela pessoa, da mesma forma como um dia aquela criança sentiu a perda do pai e da mãe, sentiu o abandono. E o abandono, isso é mais curioso, não necessariamente ele ocorreu, não que o pai tenha saído de casa, às vezes saiu, não que a mãe tenha abandonado a criança, às vezes abandonou, mas às vezes é uma experiência no berço, de tão somente a mãe ir na vizinha buscar o arroz. Ela volta para o berço e lembra dessa situação. Ela não foi abandonada de fato, mas a criança, por estar formando o seu sistema nervoso, teve uma experiência de abandono. E a partir dali ela começa a ter medo. Uma cliente, por exemplo, que eu atendi, uma das primeiras que me ensinou sobre isso, ela, durante muito tempo, ela foi casada, teve 2 filhos, muito bem sucedida, se separou e resolveu mudar o tipo de vida que ela tinha até então, de dona de casa, recatada, enfim. Resolveu sair para o mundo, fazer festa, né?
Muito bem. E aí namorava um, namorava outro e tal, não se apaixonava por ninguém. Muitos homens se apaixonando por ela. E o homem começava a se apaixonar, ela pulava fora. Ele começava a se apaixonar, ela pulava fora. Até que teve um deles que ela se apaixonou. E esse não quis. Quando não quis, ela ficou arrasada, ela não soube lidar com isso. Ela ficou muito mal. Ela caiu num poço e me procurou. Passou por vários modelos de psicoterapia, não funcionou e me procurou. E quando ela me procurou e começou a falar sobre essa experiência de ter sido rejeitada, ela começou a virar criança na minha frente. Eu coloquei ela em estado alterado e ela voltou para uma experiência quando a irmã dela nasceu, a irmã dela estava mamando, a mãe estava dando de mamar para ela, no colo, e ela se aproximou em direção ao outro seio. E a mãe, obviamente, ali já cansada, enfim, querendo dar atenção para o bebê, empurrou ela e disse: não, a tua vez já passou. E lá no inconsciente dela, ela linkou essa história que ela viveu à rejeição que ela estava experimentando nos dias de hoje. Uma mulher adulta, mãe, realizada, bem-sucedida. O que aconteceu lá na infância não ficou na infância, gente. E era isso que não estava permitido ela, por exemplo, de lidar com um não, de lidar com uma rejeição e outras situações que ela estava vivendo. As nossas primeiras decepções amorosas acontecem lá na infância. Quem um dia não se apaixonou e achou que o mundo tinha morrido a partir dali daquela briga, lembra disso? Eu lembro bem da minha primeira paixão. E ela não quis mais, eu disse: pronto, nunca mais vou amar mais ninguém. Já aconteceu isso? Eu falei isso para meu pai, eu lembro do meu pai rindo, me consolando e rindo ao mesmo tempo. Ela era uma criança, mas isso ficou marcado. As primeiras decepções com os amigos, com as amizades, tudo isso marcado lá na infância. E claro, a gente não pode esquecer da modelagem. A gente não pode esquecer da modelagem que a gente faz dos pais, né? O conjunto de crenças que nós construímos, o principal conjunto de crenças que nós construímos a respeito de nós mesmos, como nós lidamos com o trabalho, com o amor, com as relações, com o dinheiro, com aquilo que é certo, errado, esse conjunto de crenças fundamental é um conjunto de crenças modelado lá na infância. E então, vamos lá. Se existe uma criança dentro de mim que está me impedindo de fazer o que eu quero, acredito que muitos de vocês, por exemplo, estejam vivendo ou já viveram um momento de mudança de carreira. Sim ou não? Sim. Né? Normalmente quem vai para essa área de desenvolvimento pessoal começa a estudar uma técnica, outra, e começa a pensar em mudança de carreira. E a mudança de carreira requer o quê? Né? Maturidade. Requer equilíbrio. No entanto, você é adulto, você é adulta, inteligente, tem toda a condição de fazer essa mudança, mas não vai adiante. Por quê? Porque tem uma criança lá dentro de você te emperrando, te protegendo, com medo que você sofra, como um dia lá atrás você sofreu. E aí o que nós queremos? Nós queremos ser adultos maduros. Quando a gente fala de modelo de adulto maduro, eu estou aqui me arriscando, né? Onde no mundo existe um modelo de um adulto maduro? De acordo com quem? De acordo com qual cultura? Eu sei, existem vários e milhares e milhões de modelos, mas eu vou trazer um para vocês aqui, que eu respeito muito, do Ciríaco Pedrosa, que ele diz que o modelo, num nível geral, de um adulto maduro, é um adulto que assume a sua autorresponsabilidade, ou seja, eu tenho consciência de que eu sou responsável pelos meus resultados. Não é minha esposa, não são meus filhos, não é meu pai, não é minha mãe, não é o governo, seja ele qual for. Eu sou o responsável. No momento que eu me dou conta e eu ajo tal qual esta crença de que eu sou responsável, eu começo a me tornar um adulto maduro.
Além disso, eu tenho uma visão global, abrangente e objetiva da vida, inclusive aceitando a morte de uma outra forma. Tem pessoas que não falam da morte, tem pessoas que têm medo, né, de pensar sobre isso. A morte faz parte da vida, como tudo. Então, um adulto maduro encara isso naturalmente. Não necessariamente ele está protegido do sofrimento. Não é isso que eu estou dizendo. Mas falar, pensar sobre isso, até se preparar para isso, é maduro. Tem uma maior aceitação das limitações, né? Somos seres limitados fisicamente, emocionalmente, assume as suas responsabilidades sociais como cidadão, que vive numa sociedade, que tem responsabilidades com a esposa, com o esposo, com os filhos, enfim, com a empresa, e confia em si mesmo. E essa confiança te leva à serenidade. Para a gente tomar melhores decisões na vida, de acordo com a experiência de vocês, é melhor tomar decisões de uma forma empolgada, emocionada, motivado, ou é melhor eu tomar uma decisão de uma forma serena, tranquila? Serena. É claro. Aumenta a chance, não é uma regra. Você falou, e o depende está muito ligado à PNL. Essa é a melhor resposta no mundo da PNL. Né? Se você treina em PNL, aprenda a dizer isso, depende. Porque os alunos vão te perguntar, né? Professor, dá para fazer tal coisa? Dá, depende. Né? Muito bem, confie em si mesmo e você terá serenidade. Então, na comunicação generativa, o que nós buscamos? Ajudar a pessoa a buscar essa essência. Então, a gente ajuda a pessoa a buscar na sua história, nas suas experiências, na sua sabedoria, nas suas vitórias e nas suas derrotas, a principal crença de que ele sobreviveu a tudo isso. Ou seja, você é um adulto que chegou até aqui, e chegou até aqui por quê? Porque você sobreviveu a toda a sua história. É ou não é? Tem um cineasta gaúcho chamado Jorge Furtado. Eu convivi com a Casa de Cinema em Porto Alegre, lá nos anos 80, nos anos 90, e ele era um dos diretores da Casa de Cinema, Jorge Furtado. E ele escreveu um filme, um curta-metragem, que tem até no YouTube, hoje em dia acessível, chama-se Esta Não É a Sua Vida. Eu gosto muito desse filme, porque ele é uma metáfora de todos nós. Esta não é a sua vida. O que ele faz? Ele pega uma câmera, tão somente uma câmera, ele vai para uma vila em Porto Alegre, aos arredores de Porto Alegre, e de forma aleatória ele bate numa casa, uma casa muito humilde, de madeira, visivelmente de pessoas muito humildes ali. Ele bate nessa casa, vem uma moça muito tímida, saindo da porta e pergunta, o que tu quer? Um bom gaúchês, né? O que tu quer? E ele diz, eu quero filmar a história da sua vida. E ela diz assim, mas minha vida é sem graça? Ele diz, eu tenho certeza que não. E ele começa a filmar, e ela começa a contar a história da vida dela. E é uma história fantástica daquela mulher, inspiradora. São 5, 10 minutos de muita sabedoria. E o que ele quer dizer com aquele filme? Que se ele filmasse a história da vida de cada um de nós, seria uma grande história. Você concorda com isso? Seria uma grande história a ser contada. Portanto, nessa nossa grande história tem muitos recursos, tem muita experiência, tem muita criatividade, teve muita confiança, muita coragem de você chegar até aqui. A gente não sabe usar isso. E na comunicação generativa, a gente procura fazer o que primeiro? Dentro dessa equação